prosseguindo no estudo dos Evangelhos, página 46 do nosso livro. Estamos estudando o Evangelho de forma cronológica, então vamos agora ao primeiro milagre do ministério de Jesus, ou seja, quando efetivamente Jesus Cristo começa a pregar. Bom, no tópico anterior nós vimos principalmente João Batista preparando o caminho de Jesus, tá, ok? Servindo como testemunho, inclusive os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Depois vimos sobre batismo de Jesus e tentação de Jesus, né? Tá bom? Então, após essa preparação, tá bom? Jesus vai realizar o primeiro milagre. É o item 5 aí na página 46. Bom, no estudo dos evangelhos nós estamos fazendo a leitura para nós vermos o texto e procurarmos analisar todo o texto, né? O texto dos evangelhos é de grande importância, tá bom? Bom, então vamos ler, pega aí a sua Bíblia, o Evangelho de João, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vamos tentar entender esse diálogo aqui, irmãos. Irmãos, sabe que esse diálogo, por exemplo, ele entra na história porque a Igreja Católica ela coloca Maria como tendo uma participação, talvez até uma participação maior até do que de Jesus, já que até se sabe que a maioria das igrejas católicas são dedicadas a Maria e não a Jesus. O número de templos dedicados a Jesus é muito menor. Tá bom? Mas esse texto, o que ele está nos ensinando é que Jesus, sem ele ser áspero com a sua mãe, tá bom? O mulher aqui não é ofensivo, tá bom? Ele, sem ser áspero com a sua mãe, ele está dizendo o seguinte: essa questão de ministério, eu sei qual é a minha hora, né? Eu poderia até argumentar mais, lembra, eu com 12 anos eu já sabia qual era a minha hora, né? de operar um milagre ou de debater um tema, né? Desde aquela época eu já sabia, né? Então eu sei qual é a minha hora, não precisa me alertar, tá bom? Sem, claro, ser áspero com a sua mãe. No versículo 5 ele prossegue: Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, ela sabe que Jesus vai fazer algum milagre, tá bom? Vai fazer algum milagre. Num casamento que certamente de pessoas pobres, a família de Jesus, Maria, né? Ainda mais pela morte de José, eram pessoas pobres, viviam trabalhando, né, para poder ter o seu alimento, então eram pessoas pobres. Então, às vezes, o casal realmente não tinha recurso, né, para poder fazer uma festa normal, vamos dizer assim. E acaba que eles teriam comprado pouco vinho, e isso para o judeu representava o fim da alegria, né, porque o vinho ele era utilizado para eles como o motivo da alegria. O apóstolo Paulo ele simboliza que o vinho ele foi substituído pelo Espírito Santo, né? Ele ensina, porque ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, você quer se alegrar? Então se encha do Espírito Santo. Então antes eles usavam para se alegrar, principalmente nas festas, né? Nos momentos de colheita, tudo, eles usavam então o vinho para poder se alegrar. E ter uma festa, tá bom, de casamento, onde eles não se alegrassem e não dançassem, segundo o costume da nação, né? Se não tivesse isso, a festa era uma festa, vamos dizer, pobre, vamos assim dizer. Então o normal era ter muita alegria no casamento, né? O noivo quer alegria, a noiva quer alegria. Então a questão era essa que estava envolvendo, né? O versículo 6: E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus,
e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes, eram uns vasos, né? Tá bom? Seria mais ou menos 30 litros hoje, 20 litros, dependendo do que eles faziam, né? Tá bom? Onde normalmente se colocavam água para a purificação. As pessoas vinham caminhando com as suas sandálias, tinham que lavar o pé e tal, para poder entrar na festa, né? Então, eles pegavam água dali e levavam para as pessoas que chegavam nas casas. Então, é claro que era um local de água limpa, né? Dali também se tirava água para beber, para cozinhar, né? Então, o versículo 7, ou digo, em ambiente semelhante àquele, né? Mas o propósito era esse. O versículo 7, disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai-o ao mestre-sala, ou seja, aquela pessoa que provava o vinho, né? E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Né? Então o que ele está dizendo? Poxa, essas pessoas também não têm condições de dar aquela festa, né? Então o primeiro vinho era um vinho de qualidade que a pessoa bebia, mas o segundo já era um vinho de menor qualidade e a pessoa não percebia porque era natural, o paladar já estava afetado. Tá bom? Mas ele, como especialista, ele diz, mas você guardou até agora o bom vinho. Ou seja, né, o milagre trouxe um vinho perfeito. Né? Versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Né? É claro que os elementos aqui, eles são interessantes. Jesus começa transformando água em vinho. Depois nós veremos que Jesus, na cruz, a última descrição dele é que o soldado fura o seu lado e sai sangue e água, né? No caso, o vinho é símbolo de sangue. Então, é interessante também o início dessa mudança, né? E até hoje é usado a expressão, né, uma mudança da água para o vinho. Tá bom? Certamente com origem desse milagre de Jesus, né, que fez a transformação da água em vinho. O comentário diz, no comentário do nosso livro, página 46, Jesus vai a uma festa de casamento em Caná da Galileia e junto com ele os seus 5 discípulos iniciais. Estando Jesus na festa, chega a notícia de que havia terminado o vinho. O vinho era símbolo de alegria para os israelitas. O fim do vinho significava o fim da alegria. Provavelmente era um casal bem pobre e não teve como comprar vinho para todos. Maria vem avisar Jesus, certamente esperando que ele faça alguma coisa. Jesus deixa bem claro para sua mãe que, em se tratando do seu ministério, ele sabia bem a hora de fazer o milagre que os homens necessitavam. E Maria diz aos da casa que deveriam fazer tudo o que ele dissesse. Alguns perguntam por que Jesus deu essa resposta à sua mãe. O motivo é bem simples. Se mesmo Jesus dando essa resposta, os católicos ainda usam o slogan, como usam até hoje, pede à mãe que o filho atende. O que quer dizer esse slogan? Né? Vamos dizer que a mãe influencia no filho coisas que o filho não faria se não fosse a intercessão dela. E nós não acreditamos nisso. A história, em nenhum momento, ela fala, né, antes de ser organizada a Igreja Católica, ela não existe essa história de que Maria tenha ascendido aos céus. Maria era uma mulher de Deus, mas como ela não era, vamos assim dizer, uma pregadora, nós não vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos Maria tendo alguma participação na igreja. E do jeito que a Igreja Católica coloca, é como se ela tivesse se tornado a líder da igreja. Não? A líder da igreja. Mas isso surge no período já católico para compatibilizar com o culto a Semíramis, o culto de Diana dos Efésios,
né, que esse era o culto do paganismo romano, do paganismo grego, que a Igreja Católica vai adotar. Mas antes da Igreja Católica não havia essa história de que Maria era virgem até o fim da sua vida e que ela não morreu, ela ascendeu aos céus e que ela era mãe de Deus. Tudo isso vai ser heresia católica no futuro, tá bom? Então, Jesus, eu completo, Jesus deixou bem claro que ele não precisa de mediador para saber o que os homens precisam. Vocês sabem que hoje existe proposta da Igreja Católica para transformar Maria na quarta pessoa da Trindade. Maria foi uma pessoa que morreu, normalmente aguarda a ressurreição. Não existe nada na profecia, né, que trate de Maria numa questão ministerial de intercessão junto aos homens, como a Igreja Católica prega. O apóstolo Paulo deixou bem claro, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. A Igreja Católica, ela diz, ela afirma que Maria também é mediadora entre Deus e os homens. Bom, o item 5.1 no nosso livro, eu comento aí as 6 talhas, capítulo 2, versículo 6 que nós lemos. No versículo 6 é dito que haviam 6 talhas. As 6 talhas simbolizam a humanidade, que é o número 6, né? E essas talhas cheias de vinho simbolizam a humanidade cheia da alegria do Espírito Santo. É claro que o número 6 ele vai ser utilizado na Bíblia para definir o homem, né? Para definir a humanidade. 5.2 transformou água em vinho. O vinho simboliza alegria. Jesus iniciou o seu ministério transformando água em vinho, que também que também é símbolo do sangue. E terminou o seu ministério derramando sangue e água. Bom, o texto de João é o que nós estamos lendo, né? João 2, versículos 7 a 10, e capítulo 19, versículo 34, abra aí na sua Bíblia também, nos diz o seguinte: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Tá bom? Então, é esse texto que eu coloquei ali. Jesus, então, inicia o seu ministério transformando água em vinho, sendo o vinho símbolo do sangue, né? E termina o seu ministério derramando água em sangue. O item 5.3, para concluir, a preocupação da mãe de Jesus. A mãe de Jesus ficou preocupada porque o fim do vinho era o fim da alegria da festa. E podemos até pensar num ambiente nas nossas igrejas hoje, às vezes uma igreja formada de pessoas pobrezinhas, e quando eles iam se casar, toda a igreja se movimentava e cada um fazia uma parte dos salgados, todo aquele trabalho. Então todos estão, certamente Maria estava numa situação dessa, e ela está sabendo que, vamos dizer, o vinho era pouco, talvez eles não esperassem tantos convidados. Então, isso causaria aí um grande problema, né, para os noivos, né?